Mas afinal, o que Jesus quis dizer que é pelo fruto que se conhece a árvore? Que a boca fala do que está cheio o coração. E o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o mal do seu mau tesouro tira coisas más. Saiba que isso poderá modificar as estruturas da sua vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos abordar uma parte do Evangelho, se aprofundar um pouco mais, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E hoje chegamos no capítulo 12, versículo de 33 a 37, aonde nós vamos analisar uma parte muito importante, que conforme nós dissemos no início, poderá modificar suas estruturas, porque você vai ver aquilo que você está frutificando. Para quem não conhece o nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, você não precisa sair desse vídeo para ir lá assistir os outros vídeos. A grandiosidade do Evangelho é justamente você pegar uma parte dele, estudar, retirar dele a essência, e você vai ver que depois ele se complementa. Mas se você gostar do nosso estudo, vá lá no canal do NEP Honório Abreu, tem uma playlist onde você pode colocar em dia, porque a sequência também é muito importante. E aproveita também, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não costuma avisar todo mundo, então é muito bom você ativar o sininho para você receber as notificações de vídeo. E é conforme nós dissemos, nós devemos unir os corações, porque o Evangelho é realmente a chave, o nosso guia para termos uma vida cada vez melhor. Nesta parte, as palavras manifestam o coração. É muito importante nós termos isso em mente, porque isso vai modificar a maneira que você vai ver, porque você tem que frutificar. E era isso que Jesus queria que nós realmente se colocássemos ali como seus discípulos. Jesus, ele não tinha 12 discípulos, ele tinha vários discípulos. Ele tinha 12 apóstolos, que eram eles que o representavam. E depois foi tendo a sequência, com a morte de Judas, ele foi substituído, e aí teve várias sequências. Vemos até Paulo como um apóstolo vindo depois. E nós vemos que Jesus trouxe realmente essa essência para todos nós. Mas aí, ele diz assim, no versículo 33 do capítulo 12, ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Aqui Jesus quis dizer que é através das ações, realmente, do que aquela pessoa está frutificando, do que ela está fazendo, é que você reconhece se ela é boa ou má. Isso nós vemos em cada uma das pessoas. Nós devemos ver o quê? O fim que ele está atingindo. Espera aí, talvez a pessoa, ele não tenha ainda consciência de tudo, mas ele tem uma consciência de querer fazer o bem. Então, a frutificação, ele vai atingir um bem em si. E aí, pelo fruto, você conhece a árvore. E é interessante que ele arremata assim no versículo 34. Raça de víboras, como os podeis falar coisas boas, se sois mal? Porque a boca fala daquilo do que está cheio o coração. Nesse momento nós vemos que ele está, porque esta passagem que está no capítulo 12, ela faz uma sequência, aonde Jesus estava falando para os fariseus e os doutores da lei. Por isso que, conforme João disse, raça de víboras, que é aquelas que realmente não exemplificam o que eles dizem, não trabalham dentro de si, não frutificam conforme eles querem que a pessoa ali trabalhe. E ele ainda remata, porque a boca fala daquilo do que o coração está cheio. Eles acusavam o Cristo de curar em nome de Beelzebub, do príncipe das trevas. Nós vemos nesse capítulo que Jesus fala, mas espera aí, de um ponto de vista lógico, como que o príncipe das trevas vai retirar espíritos ali que estão fazendo o seu trabalho? Ele estaria trabalhando contra si mesmo.
E aí é para isso que Jesus fala, que eles estão falando do que está cheio o coração, ou seja, eles não estão frutificando. Você está vendo que os frutos dele demonstram que é uma árvore ruim em si. E aí, arremata no versículo 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Olha que interessante. Todos nós devemos trabalhar o quê? O nosso tesouro, que é a nossa essência. É aquilo que realmente nos representa. É da onde nós tiramos tudo aquilo que há dentro de nós. E ele trabalha justamente isso. O homem bom, do seu bom tesouro, aquilo que ele trabalhou, ele vai tirar coisas boas. É uma sequência lógica. É impossível você, de uma pessoa que guarda um bom tesouro, tirar coisa ruim. E aquela pessoa má, do seu mau tesouro, ou seja, aquilo tudo que ela trabalhou de um ponto de vista de maldade, de iniquidade, de tantas outras mazelas, ele vai tirar daquele seu mau tesouro as coisas más. E é interessante que no versículo 36, ele diz assim: eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. E ele queria dizer o quê? Que eles estavam falando, os fariseus ali o acusando, realmente tramando contra ele, realmente analisando uma forma de o calar. Ele curava. No dia de sábado, nós vimos sobre isso aqui no nosso estudo. Ele queria demonstrar o quê? Demonstrar que para fazer o bem não tinha dia. Ele queria retirar os cultos exteriores e colocar um culto interior. Não era o dia que importava. Para fazer o bem, qualquer dia ele basta em si para você realmente buscar fazer o bem. Jesus, ele queria afastar. Jesus, ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. E aí nós vemos que o alicerce dele é isso. Ele não trouxe dentro dos seus apóstolos, aqueles que o representavam, pessoas que estavam dentro de religiões daquela época, porque ele queria realmente afastar esse ponto de vista, porque ele entendia que eles estavam desvirtuando a verdadeira essência. Por isso que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Ele partiu a história, porque ele trouxe uma nova lei, uma lei baseada, fundamentada no amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, é ao próximo como a si mesmo. Isto é o mais importante. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você não vai fazer as coisas más. Você não promoverá a iniquidade e tantas outras coisas. E ele ainda arremata no versículo 37. Pois por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ou seja, se ele fala lá em cima, que a boca fala do que está cheio o coração, ele não quer dizer que é palavras jogadas ao vento. Aquilo, a pessoa fala, você já deve ter visto, todos nós já vimos pessoas falando assim, falei sem querer. Não, você falou sem freio. Porque quando a pessoa, principalmente quando ele bebe alguma coisa e tal, ele se solta. E ele perde o quê? O freio. Porque a gente para pensar no que a gente vai falar. Mas na hora que a gente perde o freio, a gente fala do que está cheio o coração. Isso que é muito importante. Salvo raras exceções, lógico, tudo tem uma exceção. Mas Jesus quis dizer o quê? Você tem que trabalhar o interior. Aonde que ele disse que está o reino de Deus? Dentro de vós, dentro de cada um de nós. Se ele está aqui dentro, o coração em si, a nossa essência, a nossa chama, a nossa consciência, ele que deve ser trabalhado. Ali dentro, nós vamos limpar das mazelas, das iniquidades e de tantas outras coisas para encontrarmos realmente esse reino dentro de nós. É isso que Jesus quer dizer aqui. Você tem que analisar os seus frutos. O que você está frutificando para ver que árvore você é. Os frutos que vão dizer o que você é. E isso é muito importante. Nós temos em mente que Jesus trouxe uma lei fundamentada de amor, e ele trouxe a chave. Basta apenas nós utilizarmos o Evangelho. Nós vemos que em cada passagem ele traz uma mensagem
ali a nos orientar. Orientar o quê? A modificações. Modificações de atitudes, modificações de pensamentos, modificações de cultos exteriores, aonde nós, até hoje, após 2000 anos, ainda estamos incorrendo em erro. E aí nós vamos ver o seguinte: o problema de pregar o bem sem exemplificá-lo. Esta foi uma questão, isso está no Evangelho Redivivo, o livro número 2, ele é trabalhado pela Marta. Esta foi uma questão que o Cristo tocou diretamente, que indicava a raiz dos problemas que a prática da lei antiga, pelos religiosos, suscitava aos crentes. Os sacerdotes judeus não exemplificavam aquilo que pregavam, mas exigiam a prática por parte do adepto. Além do mais, os ensinamentos da lei não eram tão claramente entendidos pelo povo em geral, porque eram apresentados de forma velada e obscura, envolvendo nas farsas dos rituais, abundantemente utilizados pelo clero, sobretudo em se tratando dos fariseus. Jesus, então, não tinha muita condescendência com eles, como afirma no versículo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Ou seja, Jesus, ele trabalhou justamente contra aquela religião, não contra a religião do judaísmo como um todo, porque o judaísmo nós vemos que tem coisas muito boas. Não estamos falando mal aqui do judaísmo, muito pelo contrário. O judaísmo, ele tem em suas essências uma personificação. Foi realmente aquela religião que trouxe aonde Jesus trabalhou primeiro, aonde seus discípulos ali profetizavam, mas tinha muita coisa ali dentro que ele queria afastar, para trazer uma nova lei. Ele queria afastar o quê? Esses fariseus, essas pessoas da época que queriam o quê? Que fizessem sacrifícios, mas não faziam eles os sacrifícios em si. E aí ainda ele arremata o seguinte: a conduta humana é representada pelo simbolismo do fruto bom e do mal. A conduta humana é o conjunto dos atos praticados pelos indivíduos, que geram resultados que serão colhidos cedo ou tarde. Da mesma forma que uma árvore produz bons ou maus frutos, como atesta o versículo. E aí nós vamos vendo o quê? Que essa conduta, a forma que você se apresenta na sociedade, se a primeira lei ali que nós devemos amar a Deus sobre a todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos vendo que nós temos sempre o próximo para nós amarmos. Então nós estamos em sociedade, é a nossa conduta com o outro e com Deus que vai exemplificar conforme nós vamos ver. A necessidade da renovação da lei antiga. Esse é um ponto muito fundamental, muito importante. Nós devemos sempre estarmos alertas a isso. Pensar as coisas não é uma religião. Sabe qual que é a religião correta? Aquela que te torna um ser humano melhor. É que nem eu disse aqui agora, não é que o judaísmo é errado. Não, peraí. Tem judeus que se exemplificam. Nós vemos até no exemplo de Nicodemos, que trabalhou ali com o mestre, realmente tentando entender a essência. Então, tinha dentro do judaísmo várias pessoas que alicerçaram dentro do cristianismo. Mas nós vemos em todas as religiões pessoas que utilizam de um caráter, daquela instituição religiosa, para praticar coisas más. E aí, nós não estamos generalizando. Toda religião que te torna um ser humano melhor, ela é sim. Mas o templo não é uma religião. O templo é você. Você que tem que exemplificar. E aí Jesus, é por isso que nós falamos que Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida. Gandhi falava que se queimasse todos os livros sacros e se salvasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E Gandhi não profetizava a religião cristã, porque ele entendia a importância dos ensinamentos do Cristo. O mal será sempre velado, mesmo que esteja escondido. Não há ação humana que permaneça escondida para sempre. O mal, cujas consequências são sempre danosas, será um dia desmascarado. Assinalava os versículos, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Tudo aquilo que a pessoa faz
e ele acha que não está sendo visto, nós temos, conforme Paulo disse, uma legião, uma quantidade enorme de testemunhas. Nós sabemos que se Deus é uma inteligência suprema, se Ele está em tudo e em todos, nós sabemos que Ele conhece cada um de nós. E aí, Ele vai saber o que você fez. E essa condenação não é uma condenação interna, é uma condenação justamente das suas atitudes, porque é um Deus de amor. Ele quer que você modifique, mas você vai colher as consequências daqueles atos. Isso que ele traz em si. Quem está acompanhando o nosso estudo gostaria de agradecer do fundo do coração, porque é unindo corações que nós realmente vamos engrandecendo cada vez mais. Porque, conforme diz o nosso lema, estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E é através desse amor que nós modificamos todas as nossas atitudes e aprendemos cada vez mais. E nós gostaríamos que, se você está gostando desse nosso estudo, deixe o seu comentário. Fala de onde que você é, diga o seu nome, nós vamos trabalhar e dê também as suas opiniões. O que nós devemos acrescentar no nosso estudo para trazer ainda mais dinâmica, se está bom dessa forma, como nós devemos trabalhar. Nós queremos a sua opinião sempre. E também compartilhe esse vídeo com alguém que esteja querendo estudar o Evangelho ou que esteja necessitando disso. Até o próximo episódio do nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem com Deus.